No coração pulsante da história do Brasil, encontramos um homem cujo legado é gravado nas páginas da diplomacia e na construção da identidade nacional. Este é o Barão do Rio Branco. Nascido como José Maria da Silva Paranhos Júnior, em 1845, o Barão do Rio Branco emergiu como uma figura proeminente em um Brasil em transição. Sua jornada estava entrelaçada com os rumos da política e da diplomacia do país. A infância do Barão do Rio Branco, cujo nome de batismo era José Maria da Silva Paranhos Júnior, foi marcada por influências familiares, educação privilegiada e uma atmosfera de prestígio social. Nascido em 20 de abril de 1845, na cidade do Rio de Janeiro, ele veio de uma família com tradição política e intelectual. Seu pai, José Maria da Silva Paranhos Senhor, conhecido como Visconde do Rio Branco, era um influente político e diplomata brasileiro, que serviu como ministro da Fazenda e como primeiro-ministro do Brasil Império. Essa herança política e intelectual moldou desde cedo o ambiente em que o jovem José Maria Júnior cresceu. A infância do Barão do Rio Branco foi caracterizada por uma educação refinada e rigorosa. Ele recebeu uma educação clássica, estudando latim, grego e literatura, além de se destacar em disciplinas como história e geografia. Sua sede por conhecimento e sua curiosidade intelectual foram evidentes desde cedo, e ele foi incentivado por seus pais a buscar a excelência em seus estudos. Além da educação formal, a infância do Barão do Rio Branco foi enriquecida por experiências familiares e sociais. Ele cresceu em um ambiente privilegiado, frequentando eventos sociais e culturais e interagindo com figuras proeminentes da época. Essas experiências o expuseram desde cedo aos círculos políticos e intelectuais do Rio de Janeiro, proporcionando-lhe uma compreensão precoce dos complexos meandros da vida pública. É importante destacar que, apesar de sua origem privilegiada, o Barão do Rio Branco não foi poupado dos desafios e responsabilidades que acompanhavam sua posição social. Desde jovem, ele foi instigado por seu pai a se envolver em questões políticas e a desenvolver um senso de dever cívico para com seu país. Assim, a infância do Barão do Rio Branco foi um período de formação marcado pela influência familiar, pela busca incessante pelo conhecimento e pela preparação para os desafios que ele enfrentaria no futuro. Esses primeiros anos moldaram não apenas sua personalidade e caráter, mas também sua visão de mundo e seu compromisso com o serviço público e a diplomacia, que o acompanhariam ao longo de toda a sua vida. Em uma época de fronteiras voláteis e disputas territoriais, o Barão do Rio Branco se destacou como um hábil negociador e estrategista. Sua maestria na diplomacia foi fundamental para a consolidação das fronteiras do Brasil, tornando-o uma figura essencial na defesa dos interesses nacionais. Durante a época do Barão do Rio Branco, a política externa brasileira estava envolvida em diversos conflitos diplomáticos, tanto regionais quanto internacionais. Um dos mais notáveis conflitos diplomáticos da época foi a questão do Acre, que envolveu uma disputa territorial entre Brasil e Bolívia pela região do Acre, rica em borracha. O Barão do Rio Branco conseguiu resolver essa questão de forma pacífica através do Tratado de Petrópolis, de 1903, no qual o Brasil adquiriu o território do Acre mediante compensação financeira à Bolívia. O Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903, foi um marco histórico na resolução da questão do Acre, um conflito territorial entre Brasil e Bolívia pela região do Acre, rica em borracha. Esse tratado foi negociado e mediado pelo Barão do Rio Branco, então ministro das Relações Exteriores do Brasil, e foi fundamental para a consolidação das fronteiras brasileiras e a expansão da Amazônia.
O conflito começou devido à exploração da borracha na região do Acre por seringueiros brasileiros, que entraram em conflito com autoridades bolivianas. Em meio a disputas armadas e tensões crescentes, o Brasil interveio para proteger os interesses de seus cidadãos na região. Com o apoio da população local, os seringueiros proclamaram a República do Acre em 1899, em um movimento conhecido como Revolução Acreana. Para resolver esse impasse, o Barão do Rio Branco negociou o Tratado de Petrópolis com o governo boliviano. Este tratado envolveu a transferência do território contestado do Acre para o Brasil em troca de uma compensação financeira. Pelo acordo, o Brasil pagou à Bolívia a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, uma quantia substancial na época, além de conceder à Bolívia a construção de uma ferrovia que ligaria o Brasil à Bolívia, conhecida como Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Além da transferência de território e compensação financeira, o Tratado de Petrópolis também estabeleceu outros termos, como a garantia de direitos e privilégios para os bolivianos que viviam na região do Acre e a manutenção dos títulos de terras já concedidos na região. Essas disposições foram importantes para garantir a estabilidade e a integração dos antigos territórios bolivianos ao Brasil. O Tratado de Petrópolis foi ratificado por ambos os países e teve repercussões significativas. Para o Brasil, representou a expansão de seu território na Amazônia e o fortalecimento de sua posição como potência regional. Para a Bolívia, embora tenha perdido uma área territorial importante, o tratado forneceu uma compensação financeira significativa e oportunidades econômicas através da construção da ferrovia. Em última análise, o Tratado de Petrópolis foi um exemplo emblemático da habilidade diplomática do Barão do Rio Branco e de seu compromisso em resolver conflitos de forma pacífica e favorável aos interesses nacionais do Brasil. Ele ajudou a encerrar um conflito que poderia ter escalado para uma guerra, permitindo que as duas nações avançassem em direção a relações mais amigáveis e cooperativas. O Brasil tinha diversas disputas de fronteira com a Argentina, principalmente relacionadas à região sul do país. O Barão do Rio Branco mediou esses conflitos e negociou tratados de limites, como o Tratado de Limites de Iguaçu, de 1895, que estabeleceu a fronteira entre os dois países na região das Cataratas do Iguaçu. O Brasil também teve disputas territoriais com o Paraguai, especialmente em relação à fronteira no norte do país. O Barão do Rio Branco mediou esses conflitos e ajudou a resolver disputas de fronteira através de tratados como o Tratado de Petrópolis, de 1903, e o Tratado de Limites do Rio Apa, de 1907. Embora o relacionamento entre Brasil e Uruguai fosse historicamente próximo, houve disputas territoriais entre os dois países, especialmente em relação à fronteira no sul do Brasil e no norte do Uruguai. O Barão do Rio Branco ajudou a resolver esses conflitos através de tratados de limites e arbitragens. Além dos conflitos regionais, o Brasil também estava envolvido em disputas diplomáticas internacionais, principalmente relacionadas à soberania sobre territórios como a Amazônia e o Pantanal. O Barão do Rio Branco defendeu os interesses nacionais nessas questões, promovendo políticas para proteger a integridade territorial do Brasil. Seu legado mais duradouro reside na resolução de conflitos fronteiriços, como a controversa questão do Acre e as disputas com países vizinhos. Com visão e habilidade política, ele pavimentou o caminho para uma era de relativa estabilidade e segurança territorial. Além de suas conquistas diplomáticas, o Barão do Rio Branco também deixou um impacto duradouro no campo intelectual. Sua vasta erudição e amor pela história impulsionaram estudos acadêmicos e pesquisas que enriqueceram nossa compreensão da identidade brasileira.
A homenagem ao Barão do Rio Branco com a nomeação da capital do Acre é um testemunho do reconhecimento e da gratidão pela sua contribuição na resolução da questão do Acre, um conflito territorial entre Brasil e Bolívia pela região do Acre, rico em borracha. A designação da capital do Acre como Rio Branco é um tributo duradouro ao papel fundamental desempenhado pelo Barão do Rio Branco na consolidação das fronteiras brasileiras e na expansão da Amazônia. O Barão do Rio Branco foi o principal arquiteto da resolução da questão do Acre através do Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Por meio deste tratado, o Brasil adquiriu o território do Acre da Bolívia em troca de uma compensação financeira e da concessão de uma ferrovia. A resolução pacífica deste conflito foi um marco na história diplomática brasileira e ajudou a fortalecer a posição do Brasil como uma nação respeitada e soberana. A escolha do nome Rio Branco para a capital do Acre foi uma forma de honrar a memória e o legado do Barão do Rio Branco, que desempenhou um papel crucial na conquista desse território para o Brasil. Além disso, a nomeação da capital como Rio Branco também simboliza a importância da região amazônica e sua ligação com a história e a identidade nacional. A cidade de Rio Branco, fundada oficialmente em 28 de dezembro de 1882, é hoje a capital do estado do Acre e um centro econômico, político e cultural da região. Ao longo dos anos, ela se desenvolveu e cresceu, tornando-se um símbolo do progresso e da diversidade da Amazônia brasileira. A homenagem ao Barão do Rio Branco com a nomeação da capital do Acre é mais do que uma mera designação geográfica, é uma expressão de gratidão e reconhecimento pelo legado de um homem que dedicou sua vida ao serviço público e à defesa dos interesses nacionais do Brasil. É também uma lembrança perene da importância da diplomacia e da busca pela paz na resolução de conflitos territoriais e na construção de um país unido e próspero. Em suas próprias palavras: nenhuma nação se forma sem sacrifício, sem trabalho, sem perseverança, sem civismo, sem patriotismo. Essas palavras ecoam através do tempo, lembrando-nos da dedicação incansável deste grande estadista. Assim, o legado do Barão do Rio Branco continua a inspirar as gerações atuais e futuras, lembrando-nos do poder da diplomacia, do compromisso com a nação e da busca incansável pela grandeza. Sua história é a história do Brasil, escrita com coragem, sabedoria e determinação.